todos buscar essa conexão com o divino que há dentro de nós, com Deus que está em toda parte, com Jesus, nosso Mestre. E eu digo gratidão, gratidão aos benfeitores espirituais que estão sempre nos orientando, nos intuindo. Agora, com o estudo das obras de André Luiz, o Nosso Lar e agora os Mensageiros, a gente reforça a ideia que nós nunca estamos só, que nós sempre temos companhia. E a escolha da companhia depende dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e os benfeitores estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, para que a gente consiga realizar os avanços no campo espiritual que nos propomos enquanto estivemos na espiritualidade. Que aí nós possamos aceitar essas orientações e cada dia mais nos melhorar, buscar esse conhecimento interior para vencer a nós mesmos, né? Vencer as nossas tendências, heranças de outras vidas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, que assim seja. Muito bem, vamos nessa. Capítulo 9, Ouvindo Impressões. É esse o capítulo desta manhã. Nós já vimos então 9 capítulos, aqui até eu tenho sempre colocado um índice, né? Desde o prefácio até esse anterior, que era o Desastre de Acelino. Muito bem. Nós vimos o caso do Vicente, né? Aquele que é o que vai acompanhar agora o André Luiz. Teve problemas, né? Foi assassinado pela ex-esposa e o irmão. Temos a questão do Otávio, que se preparou 30 anos e 6 entidades auxiliaram ele nessa preparação e vieram para ser filhos deles, filhos de adoção, e ele não cumpriu com o compromisso também. O Desastre do Acelino, que é o caso daquele que mercantilizava os dons mediúnicos, daí criou escravos mentais, né, que acompanharam ele do além-túmulo nessa situação. E hoje nós vamos então no capítulo Ouvindo Impressões, que são vários pequenos casos que eles colocaram, o André Luiz colocou aqui nesse capítulo para nós refletirmos. São as conversas que eles ouviam. Então eles formavam-se umas rodinhas de conversa e cada um compartilhava as suas experiências, seus avanços, né, que tiveram durante o período encarnado. E a maioria ali geralmente narrava situações de desastre mesmo, né? Não conseguiram avançar muito nos compromissos assumidos. E aqui ele conta de uma velhinha, né, simpática, que estava reclamando também. Ela dizia assim: fiz quanto pude. A gente geralmente usa, né, esses termos, né? Eu fiz o que deu para fazer, eu fiz. Mas não fiz porque as coisas é difícil mesmo. Lá na Terra o negócio não é fácil, né? Então a gente se esforça para cumprir, mas a situação fica difícil. E ela reclama justamente do Amâncio. O Amâncio nunca se conformou. Pelo nome, o André Luiz sempre escolhe esses nomes assim que tem um significado com o perfil da pessoa ou com a tarefa que ela vai executar. Lembra do telésforo, né? Telésforo de comunicação, é um comunicador e ósforo, né? Que é de luz, né? Comunicador da luz. E assim por aí vai, ele sempre coloca nome. E esse Amâncio, justamente, que era uma pessoa extremamente nervosa e precisava ser acalmado. Então essa senhora, essa velhinha, ela deveria ter trabalhado mais o marido, né, para que se acalmasse e aceitasse a missão dela. Ela veio aqui
para cumprir também uma missão nesse campo mediúnico. E ela não conseguiu também, e daí ela responsabiliza o Amâncio. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia. Nós já estamos analisando aqui o caso do capítulo 9. Então, essa senhora, então, ela usava, né, desse recurso. Eu fiz o que pude. E o Amâncio nunca se conformou, que é o esposo dela. Aí diz ela aqui, ó: se os enfermos me procuravam, no receituário comum agravava-se a neurastenia. Ele ficava neurastênico, ficava nervoso, né, ficava mais agitado. Se os companheiros de doutrina me convidavam para os estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Então, Amâncio tinha ciúme dela. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar as minhas filhas contra mim. Colocava a filha. Como seria possível cumprir com as obrigações mediúnicas? Então ela se apoia, né, nessa situação de que ela teve muitas dificuldades, por isso que ela não cumpriu, né? No começo da conversa é como se ela tivesse assim, né, tirando a responsabilidade dela mesma, falando: não foi minha culpa, né? Não foi minha responsabilidade não ter dado conta do recado. Até como você falar bem assim, mas vocês me colocaram numa situação, né, numa família complicada, como é que eu ia conseguir resolver tudo isso? Né? Então a gente quer facilidades, não é não? A gente quer reencarnar aqui tendo todas as condições materiais, física, saúde física, recurso financeiro, apoio, né, ser bajulado, né? Tem muitos médicos que gostam dos elogios, gostam que as pessoas estão sempre elogiando ele e tal, para ele poder cumprir. Aí quando ele se vê em dificuldade, ele se justifica em cima das dificuldades que ele mesmo já sabia que vinha enfrentar, né? Geralmente as pessoas vêm com uma carga necessária, porque ele já teve muitas experiências no passado que ele precisa passar por essas situações. Então as outras companheiras que estavam ouvindo ela, falou justamente nessa linha, ó: sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Então é o caso, né? A gente sempre se desculpa. Não, eu não tenho culpa disso aí, não. Aconteceu, mas tem pretexto. A gente sempre é muito difícil para a gente assumir o próprio fracasso. Não, eu fracassei mesmo, né? Foi uma distração, como ele usa o termo lá atrás, e agora eu quero uma nova oportunidade, vou fazer diferente e tal. Mas não, a gente sempre quer fugir. Então ela estava mencionando isso aí. Há de convir que sempre sobraria um tempo para fazer o bem. A companheira dela estava orientando. Ela poderia ter feito alguma coisa. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo. Será que não faltou também você um pouquinho de paciência com Amâncio? Será que você não poderia tentar outras formas de tratamento para conseguir vencer essa situação de que ele era tão assim contrário às suas tarefas? A colaboração afetuosa das filhas, a que você usou dos recursos corretos para conquistar a simpatia pelo seu trabalho, né? Aí fala uma coisa que é interessante: se trabalhasse em silêncio. Então quer dizer que ela era daquelas que se achava, né? Eu estou certa porque eu estou exercendo a mediunidade, eu estou indo lá na casa espírita, eu estou cumprindo com os meus deveres junto a Jesus. Então se tornou aquela pessoa
desagradável, que ficava o tempo todo querendo doutrinar, de repente, a própria família, né? Então, por isso que ela falava, trabalha em silêncio. Vai lá na casa espírita, faz o seu trabalho, sem querer convencer, às vezes quer levar, né, todo mundo, né? Às vezes a pessoa, o Amâncio não está no momento dele. Não, mas você tem que se transformar também. Então a gente precisa ter essa cautela, esse cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, até mesmo no culto cristão no lar. A gente vai fazer o culto cristão no lar e temos que fazer, né? Nós sabemos que é necessário a gente fazer pela própria harmonia do nosso lar, com a frequência mínima de uma vez por semana, mas sempre que necessário, é uma medicação que a gente usa com a frequência necessária que nós estamos necessitando, né? Passando por carência. Mas que a gente não seja aquela pessoa que fala, não, é obrigado a participar, você tem que ficar aqui e tal, e aí se torna uma coisa assim desagradável, e o objetivo daquela tarefa, daquele momento, acaba que se perde, porque você cria um clima. Nós sabemos que nós vivemos emoções, vivemos mergulhados nos sentimentos, e as energias que nós geramos pelos nossos pensamentos, pelas emoções, pelos sentimentos, está aqui, ó, né? Contagia a todos e a nós próprios. Atrai, né, também espíritos naquela faixa vibratória, que acaba potencializando mais os desequilíbrios e desajustes. Então a gente precisa estar atento a isso. E às vezes você, vou fazer o culto, vou fazer sozinho, né? Já que ninguém quer fazer, faço eu, né? E quem sabe com o tempo a pessoa vai se sentindo atraída, porque vê o seu comportamento. A maior forma da gente conquistar é mostrar que aquilo que nós acreditamos faz bem. Então, se aquela pessoa que é descontrolada, muitas vezes, né, no trato com o outro, mostra que ou aquela doutrina que ele abraçou não é tão boa assim, né, porque não está se servindo para ele está desajustado, ou então ele não está seguindo direitinho ela, que via de regra é o que acontece, né? Então nós precisamos estar alerta a isso. A nossa maior divulgação daquilo que acreditamos é o nosso comportamento, é a nossa mudança. Quando eu mudo nos meus atos, né? Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras, disse ela, né? E a Mariana aceitou a correção, aceitou a forma, falou, é verdade, ela respondeu, né? Então, ela já estava numa situação assim de aceitação. Ela começou a conversa meio relutante com aquilo ali, mas depois ela falou, você tem razão, não é verdade. Porque caiu a consciência. Às vezes é necessário isso. E quando a gente está preparado, tem hora que a gente não está preparado, não. A pessoa vem e nos diz algumas verdades e a gente reage muito mal. Não tem razão e não aceita de jeito nenhum e a briga está feita. Mas tem hora que a pessoa está naquele momento de aceitação, que é o caso da Mariana, que ela falou, é verdade. Ela respondeu, né? Realmente, talvez eu pudesse trabalhar um pouco diferente com a pessoa, né? Um começo, né, de mudança que a gente observa nela aqui. Muito bem. Alguém gostaria de comentar? Está aberto. Bom dia, Zi. Estou vendo a Zi ali no fundinho. A Maria Helena, a gente chama ela de Zi, né? É o forma que carinhosamente. Ninguém conhece ela como